Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Cristo da turma Santa Mônica, onde nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Na semana passada, vimos o que são as palavras, qual o significado do termo parábola e por que Jesus gostava tanto de usar esses instrumentos. Também vimos duas parábolas que só aparecem no Evangelho de São Marcos. Nós hoje vamos ver as parábolas que só aparecem no Evangelho de São Mateus. Mas antes, deixa eu dizer o quanto eu lamento não poder estar fazendo essa aula ao vivo com vocês, como é o nosso costume, por questões de compromissos profissionais. Nas próximas semanas a gente vai ter um pouquinho de sacrifício, mas logo, logo, se Deus quiser, podemos voltar para as nossas aulas presenciais. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que abra o nosso coração, que acolha as nossas limitações, as nossas enfermidades, cuide dos nossos problemas, para que nós possamos voltar o nosso coração para aquilo que Ele pode e certamente fazer muito melhor do que nós. Queremos colocar também no coração de Deus todas as pessoas por quem a gente se comprometeu a rezar. Então, que nada seja dito aqui essa noite que não seja do desejo do Senhor nos falar e que possamos estar unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver então o que o Senhor vai estar nos falando na noite de hoje. Ok. Parábolas que a gente só vai encontrar no Evangelho de São Mateus. Quais são elas? São 9 parábolas. A parábola do joio e do trigo, que a gente encontra no capítulo 13, nos versículos de 24 a 30. A parábola do tesouro, que a gente encontra também no capítulo 13, no versículo 44. A parábola da pérola, muito especial, também no capítulo 13, de 45 a 46. A parábola da rede, também no capítulo 13, versículos 47 a 48. A parábola do servo cruel, importantíssima para nós, que a gente encontra em Mateus 18, de 23 a 35. A parábola dos 2 filhos, muito, muito, muito especial, muito favorita do meu pai, que a gente vai encontrar em Mateus 21, de 28 a 31. A parábola das 10 virgens, que faz parte do conjunto escatológico de Jesus, Jesus narrando como será os últimos tempos. Então, nós encontramos o capítulo 25, de 1 a 12, e, finalmente, a parábola do julgamento final, também no capítulo 25, de 31 a 46. Vamos ver, então, o que o Senhor quer nos falar a partir dessas parábolas. Parábola do joio e do trigo. Diz assim o Senhor: Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro.
É uma parábola muito, muito, muito especial, né. Ora, gente, muitas mensagens nós podemos tirar dessa parábola. Em primeiro lugar, que Deus não semeia má semente. Toda semente semeada por Deus é uma boa semente. É trigo e não joio. E não se esqueça, então, que Deus é criador por excelência. Então, todas as pessoas são essencialmente boas. Elas têm bons propósitos no seu coração, porque foram moldadas pelas mãos de um Deus que é perfeito e que é bom. Todas as pessoas são muito mais trigo do que joio. Mas os acasos do mundo, as experiências que a gente tem, as desilusões, os problemas, muitas vezes nos fazem duvidar de Deus e nos afastarmos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, o inimigo de Deus aproveita qualquer escapadinha para semear no nosso meio joio. Mas não tem nenhum de nós que seja 100% trigo, ou seja, alguém incapaz de errar, incapaz de ter maus pensamentos, incapaz de fazer o que é mal. Todos nós pecamos. Mas também, por um outro lado, não tem ninguém que seja 100% joio o tempo inteiro. Alguém que seja só pecador, que seja só uma pessoa ruim, que só faça coisas erradas, que só tenha maus propósitos. Porque somos filhos de Deus. E fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. O rosto de Deus se esconde dentro de nós de alguma forma. Nós muitas vezes usamos máscaras para o mundo e com isso estamos mostrando o rosto de Deus deformado pelas nossas imperfeições. Mas existe coisa boa dentro de todas as pessoas. Ora, apesar de Deus ter semeado trigo, dentro de nós também cresce joio. E é claro que Deus sabe que foi o inimigo de Deus que semeou os valores do mundo, os prazeres do mundo, os pecadilhos do mundo, os exemplos do mundo. Nós muitas vezes dizemos assim: se Deus existe, por que ele permite tanta violência? Por que ele permite ditadores no poder que massacram e maltratam tantos inocentes? Por que ele permite guerras? Porque, na verdade, meus irmãos, Deus nos deu, a todos nós seres humanos, livre-arbítrio. Nenhum de nós é o tempo inteiro joio. Então, Deus está sempre esperando que o trigo prevaleça em relação ao joio. Então, sim, tem muita gente que faz o mal no mundo. E o nosso propósito seria como esses amigos que chegaram para o pai de família e disseram assim: vamos arrancar logo os joios, Senhor. Mas quem somos nós para discernir quem é joio e quem é trigo, meus irmãos? Se nós também somos muitas vezes joio e muitas vezes trigo. Imagina se esses ceifadores quisessem ter ceifado Agostinho antes daquela conversinha especial dele com Santo Ambrósio. Teria encontrado mais joio do que trigo. E, no entanto, no tempo certo, o trigo ganhou do joio. Nós muitas vezes achamos que podemos dar jeito no mundo e que podemos dizer para Deus como é que ele vai dar jeito no mundo. Mas Deus sabe mais. Ou muitas vezes pode ser que tenha uma pessoa que seja realmente joio, mas a mãe dessa pessoa pode ser uma Santa Mônica que está rezando pela conversão dela.
Vamos nós acelerar o tempo? Deus não acelera. Deus espera o tempo da colheita. E aí sim, quando não der mais tempo para aquela pessoa ser mais trigo do que joio, se ela escolheu ser joio, ela será tratada como joio, será amarrada e lançada no fogo. E aqueles que foram mais joio, mais trigo do que joio, serão colhidos igualmente, mas levados para o celeiro eterno do Senhor. Então, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo de Jesus. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeia é o demônio, aquele que causa divisão, aquele que causa separação. Ora, ao contrário de uma planta que é trigo ou é joio, de acordo com a semente que foi fecundada, o nosso coração é quem escolhe se queremos ser joio ou queremos ser trigo para Deus. Você tem o direito de escolher. E Deus espera que você escolha ser trigo, mesmo sabendo que o trigo será triturado, amassado, misturado com água e transformado em pão. Ou seja, não é fácil ser trigo. Exige sacrifício, exige morrer para si mesmo para se fazer alimento para os outros. Mas foi para isso que nós nascemos, meus irmãos, para sermos trigo e não joio. E muitas vezes, porque Deus não faz o que a gente quer e do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, a gente volta as costas para Deus e escolhe ser joio. Deus respeita, mas um dia nós responderemos pela fome do mundo que a gente não saciou, pelas violências do mundo que a gente não ensinou o seu contrário, pela voz do mundo que a gente deixou prevalecer em relação à voz de Deus. Nós muitas vezes gostaríamos que Deus resolvesse o problema do mundo para nós, arrancasse logo todo mundo que é joio e deixasse só o trigo. Seria mais confortável, mais simples. Mas não é assim o nosso Deus. O nosso Deus não encurta o tempo do outro, porque até o último minuto esse outro pode dizer Jesus e escolher a salvação, e escolher ser trigo e não joio. E é isso que Deus espera, é isso que Deus quer que aconteça, é isso que Deus está fazendo acontecer. Mas para isso ele precisa de você que prega o evangelho, que mostra para quem está querendo ser joio, que vai ser trigo e vale a pena. Com todos os sacrifícios, com todos os problemas, ainda vale a pena ser trigo. E nós queremos que um dia o Senhor nosso Deus venha fazer a colheita no mundo, a colheita onde ele vai colher trigo e arrancar e lançar fora o joio. Que não sejamos joio nessa hora. E é mais outra coisa para a gente ter cuidado, porque nunca sabemos quando o Senhor vai fazer a colheita. Tomara que Ele não nos pegue num dia em que a gente escolheu ser joio e não trigo. Deus, na verdade, ama demais os filhos dele, para correr o risco de arrancar o joio antes da hora e estar machucando alguém que é trigo, que é justo, que é bom, e que está rezando por aquela pessoa que ainda tem uma chance de se converter. Ora, o dia da colheita é o último instante de vida do homem, o seu, o meu, o nosso, ou de todo mundo. Até o último instante, a gente pode escolher que tipo de semente nós queremos ser.
Depois da nossa morte não dá mais para escolher. Se morremos trigo, seremos trigo. E seremos, então, recolhidos para o celeiro celeste de Deus. Se escolhemos ser joio, seremos arrancados, amarrados e lançados fora. A escolha não depende de Deus. Se dependesse de Deus, todos nós, sem exceção, todos nós, seríamos trigo. Jesus encerra essa parábola dizendo: aquele que tem ouvidos, que ouça. Que você escute, meu irmão, e que você escolha ser trigo e não joio. E que você seja exemplo de ser trigo no meio dos campos onde o joio está prevalecendo. Porque é disso que Deus precisa, que a gente dê testemunho do Evangelho. A próxima parábola de São Mateus tem um versículo só, o versículo 44, e diz assim: pá, peraí. Antes de falar da parábola lá em Mateus 13, vamos ver onde Deus já nos alimentava com algo muito parecido, onde ele vai falar de tesouro. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele vai dizer assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Isso não é uma parábola, é um ensinamento de Jesus, onde ele está dizendo que, na verdade, nós muitas vezes escolhemos por tesouros nesse mundo aquilo que é temporário, aquilo que é fluido, aquilo que é, na verdade, etéreo, por mais que pareça material. Os tesouros na terra, a gente não leva para o céu. Não há brinco de diamante que você consiga levar para a eternidade. Não há bilhões de dólares que você consiga levar para a eternidade. Não há palácios, nem aviões, nem automóveis que você consiga levar para a eternidade. Tudo que você vai levar para a eternidade é a sua alma, o que você plantou nela, o que você escolheu fazer dela no seu coração. Então, Jesus, aqui nesse ensinamento no Sermão da Montanha, está dizendo: aquilo que você escolher como teu tesouro, é ali que vai estar aquilo que você ama. Você pode escolher que o que é mais precioso na sua vida é fama, beleza, dinheiro, poder, mas nada disso você leva consigo. Ou você pode escolher que o mais precioso da sua vida é ser alguém que faz o bem, que vive o bem, que pratica o bem, que vive o Evangelho do Senhor. Se é ali que você coloca o seu coração, é isso que você vai priorizar em todos os tempos. Com essa introdução, então, vamos lá ver a parábola que Jesus vai contar em Mateus 13, 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que encontrar Deus é encontrar o maior tesouro. E quando uma pessoa tem esse encontro verdadeiro, é como Santo Agostinho falava: Deus é a chave. É aquela peça que estava faltando, o vazio do seu coração, que só uma coisa pode preencher, que é Deus.
As coisas do mundo podem te dar prazeres momentâneos, como uma droga que um viciado consome também produz prazer momentâneo, mas quando o efeito da droga passa, é um inferno. Escraviza, domina, controla, destrói, corrói, consome. Então, aquilo que é muitas vezes considerado os prazeres do mundo tem o mesmo efeito, tem aquele brilho momentâneo. Mas se o seu tesouro era a fama, meu irmão, você vive desesperado que alguém mais talentoso do que você chegue no pedaço e acabe ofuscando o seu brilho. E aí, o talento do outro que devia ser motivo de alegria passa a ser o seu inimigo. E o outro que não te fez mal nenhum passa a ser o seu concorrente. E você passa a começar a desejar o mal para o outro, para a sua estrela continuar a brilhar. Se é o dinheiro, você vive com medo dos outros aproximarem de você, porque vai que alguém te pede um empréstimo. E se ele não pagar um empréstimo? Você vai ficar menos rico do que é. Como é que pode? E aí você que tem tanto que podia ser generoso e podia distribuir, podia compartilhar, se torna egoísta, às vezes escravo dentro dos muros, para não ser roubado, para ninguém ver o que que você tem. Você passa a esconder o que você tem, o que você é, para não acontecer do outro vir te pedir para compartilhar. Se é o poder, você vive com medo de alguém ter alguma ideia assim democrática que te tire do lugar e que fale de renovação, e fale de eleição, e fale de escolher, porque vai que escolhem alguém que não seja você. E aí você acaba se tornando um ditador, alguém que não abre mão de mandar, de controlar os outros, de dominar os outros, porque só dominando sobre os outros você se sente importante. Que tristeza, né? O verdadeiro tesouro está em ser e não em ter, em ser bom, em ser imagem e semelhança de Deus, em ser generoso, em ser misericordioso, em ser compassivo, em ser manso, em ser alegre. E quando você alimenta esse tipo de tesouro que você só encontra em Deus, tudo que antes era importante para você passa a ser fichinha. E é por isso que você o esconde. Esconde não para que o outro não encontre, mas para que você possa marcar o lugar onde você o encontrou. E vai e se desfaz de tudo que você tinha para poder ficar com esse tesouro. E por que que você não precisa esconder no sentido de não deixar o outro encontrar? Porque os tesouros do mundo o outro rouba se ele encontrar. Mas o tesouro que é Deus, olha que maravilha. Quanto mais você dá dele para os outros, mais você tem para você. Por isso, São Paulo dizia: sede bons dispersadores da graça. Quanto mais você distribui Deus, mais Deus te preenche. Para não correr o risco de um filho dele, com fome, com sede dele, se aproximar de você e não encontrar. Então, quando a gente encontra Deus, isso naturalmente nos leva a uma conversão. Aquilo que antes era o nosso tesouro perde lugar. A gente abre mão daquilo que nos dava prazer antes, porque o prazer que Deus nos dá é algo muito mais concreto, completo e eterno. E aí uma das parábolas mais lindas, muito curtinha essa parábola, mas ela também tem uma história bonita que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje.
É a parábola da pérola. Só tem 2 versículos, mas tem uma historinha que foi feita em cima dessa parábola e é maravilhosa. Vamos lá. Diz Jesus em Mateus 13, 45, 46: o reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Muito parecido com a parábola do tesouro, não é? Bom, mas e a historinha? Ok. Meu pai contava uma historinha de uma pérola. Existia um sujeito chamado Seu João, que todos os dias ele ia para o trabalho cruzando o mesmo caminho. Atravessava a rua no mesmo lugar, dobrava na mesma esquina, entrava no prédio do seu trabalho e no final do expediente ele fazia o trajeto exatamente contrário. Até que um dia o Seu João resolve usar um outro caminho, cruzar num outro lugar, dobrar numa outra esquina. E quando ele está passando por essa esquina, que era uma joalheria, na vitrine dessa esquina, Seu João vê uma pérola. O brilho dessa pérola era algo tão perfeito, tão luminoso, tão perfeito, tão precioso, que o Seu João não aguenta passar adiante, ele para. E quando ele olha para aquela pérola, parece que o coração dele se enche de coisas boas. E o Seu João fica ali, ele perde a noção do tempo, de quanto tempo ele ficou ali namorando aquela pérola. Ele pensava certamente: não existe nada mais precioso, mais raro do que essa pérola. O brilho dela parece que mexe com a gente dentro. Quando o Seu João chegou no trabalho naquele dia, tudo que ele falava com os amigos do trabalho dele era sobre a pérola. Quando o Seu João voltou para casa no final daquele dia, tudo o que ele falava com a sua mulher e com seus filhos em casa era sobre a pérola. A partir desse dia, Seu João passou a sair mais cedo de casa para passar por aquela esquina onde estava aquela vitrine, onde aquela pérola estava lá. Porque ele sentia que quando ele olhava para aquela pérola, o dia dele era mais perfeito. Parecia que o coração dele se enchia de coisas boas, de pensamentos bons. Tudo que Seu João fazia durante o dia prosperava. E quando ele chegava em casa, longe de estar cansado para estar com a família depois de um dia de trabalho, ele estava tão cheio de alegria que ele tinha tempo e ele tinha disposição para conversar com a esposa, para brincar com os filhos, para aproveitar a vida. E quando ele não conseguia e não queria passar por aquela vitrine para ver aquela pérola, o dia dele era apagado, tudo era difícil. Ele voltava para casa desanimado, deprimido, cansado, e não tinha tempo para ninguém, nem para ele, nem para a mulher, e nem para os filhos. Essa pérola passou a ser algo tão importante na vida do Seu João, que certo dia a mulher dele disse assim: homem, entra lá na loja e pergunta qual é o preço da pérola. Quem sabe a gente faz uma economia, ela é tão importante para você. A gente abre mão de alguma coisa aqui, a gente economiza e você compra a pérola para ter ela aqui com você. Porque o dia que você não consegue passar lá para ver ela, você fica tão mal. Vai lá, meu filho. E ele responde para a mulher: não imagina, mulher. Aquela pérola não é para gente como nós, é para quem tem muito. E nós não temos nada.
Mas a mulher insistiu e disse: João, mas pergunta o preço, quem sabe? Tanto ela insistiu que naquele dia seu João saiu ainda mais cedo de casa e passou lá na loja e entrou. E o vendedor se aproximou dele e perguntou: Pois não, seu João, que bom que o senhor teve tempo para entrar. Ah, o senhor me conhece? Ah, sim, seu João. Eu vejo sempre o senhor parar aí e olhar para a pérola. Eu sei o quão bem ela te faz. É uma pérola muito especial mesmo. É, pois é, moço. É verdade. E a minha mulher achou que era uma boa ideia eu entrar aqui e perguntar quanto vale essa pérola. Mas é muito cara ela, né? Ah, seu João, essa pérola é muito rara, é muito especial. O preço dela também é especial. Mesmo? Custa essa pérola, sim. Ah, seu João, o preço dela é especial. Quanto é que o senhor tem, seu João? Eu? Eu tenho aqui isso. Mais, moço. É o que o senhor tem, seu João? É, só tenho isso. Então, seu João, a pérola são seus R$ 50. Isso, moço. Só que dizer que essa pérola é cara, é única, você vai me dizer que ela só custa R$ 50? É o que o senhor tem, seu João? É? Então, o preço dela é R$ 50. Puxa, quando eu chegar no meu trabalho, as pessoas nem vão acreditar que eu comprei essa pérola por R$ 50. Ah, seu João, você tem um trabalho? Tem, tem sim. Carteira assinada, tem 20 anos que eu trabalho lá. Certinho, emprego certo. Graças a Deus. Tenho sim. Ah, seu João. Então, o preço da pérola são os seus R$ 50 e mais o seu trabalho. Isso, moço. O meu trabalho é o que o senhor tem, seu João. Seus R$ 50 mais seu trabalho. Moço, se você as prestações da casa. Seu João, o senhor tem uma casa? Tenho sim, estou pagando as prestações, tenho sim, casa própria. Ah, seu João, então o preço da pérola são seus R$ 50, seu trabalho e a sua casa. Isso mesmo. Vou morar onde? Vou morar no carro? Ah, seu João, o senhor tem um carro? Tenho sim, já até quitei ele, tá pago direitinho. Eu uso ele para poder levar a família para passear nos finais de semana. Ah, seu João, o senhor tem família também? Tenho, sim, mulher e 2 filhos, senhor. Então, olha, seu João, o preço da casa são os seus R$ 50, o preço da pérola são os seus R$ 50, seu trabalho, sua casa, seu carro e a sua família. Isso, moço. A gente usa gente para pagar as coisas? Isso é trabalho escravo? Não, seu João. Mas se o senhor quer a pérola, o preço da pérola, tudo isso, o senhor não é obrigado. Não, moça, isso não ensinou a minha família como pagamento? É isso. Não, seu João. É, a escolha tem que ser sua. O senhor quer ver a pérola mais de perto para o senhor se decidir? Eu posso pegar essa pérola? De seu João. O vendedor vai lá, pega a pérola, coloca a pérola na mão do seu João. Quando o seu João sente o peso daquela pérola, algo tão extraordinário acontece dentro dele que ele diz assim: Puxa, como é que eu vou viver o resto da minha vida sabendo que eu podia ter sido dono dessa pérola? Mas eu não sei, eu escolhi não ser. Então, moço, eu não sei como eu vou fazer, não, mas está aqui meus R$ 50.
Está aqui minha carteira de trabalho, a escritura da minha casa, a chave do meu carro, minha certidão de casamento, minhas certidões de nascimento dos meus filhos. É seu. Posso levar a pérola? Pode, seu João. Seu João pega a pérola e vai saindo da loja. E aí o vendedor o chama: seu João, por favor. E seu João já começa a ter medo que o vendedor mude de ideia e diga que está faltando alguma coisa a mais. Eu não tenho mais nada, moço. Não, João. Você entregou tudo que você tem, certo? Seus R$ 50, seu trabalho, sua casa, seu carro, sua família, tudo que você tem. Você não tem mais nada, certo? Eu tenho a pérola. É, você tem a pérola, seu João. É, eu tenho a pérola. Ok. Então vem aqui, por favor, seu João. Tome aqui, por favor, esses R$ 50, essa escritura da casa, essas chaves do carro, essa certidão de casamento, essas certidões de nascimento. Nada disso é seu João. São meus. O senhor tem a pérola. E fui eu que te dei a pérola. Cuide dessas coisas por mim, seu João. Cuide delas porque elas são minhas. Cuide como eu cuidaria. E assim é Deus com o tesouro do céu. Nós muitas vezes não percebemos que a forma mais perfeita que a gente tem de amar tudo que é nosso é abrindo mão dessas coisas para que elas sejam de Deus. Eu, na verdade, tive um problema muito interessante quando eu me converti, porque eu tinha grandes problemas de solidão para viver com a minha família, para viver com a minha mãe. Porque eu tinha sido doente a vida inteira, na infância, e sozinha, porque minha mãe saía para trabalhar, meus irmãos saíam para brincar, e eu não podia, porque eu era doente. Quando finalmente eu me converti e aprendi a cativar o carinho da minha mãe, e foi Deus que me ensinou, quando eu entendi que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, muito mais do que eu era capaz de amar minha mãe, meus estudos, as minhas coisas, eu não entendia isso. Eu pensava, como eu posso abrir mão do amor da minha mãe que eu demorei tanto a conseguir cativar? E aí, conversando com meu pai, ele me explicou: não há sobre face da terra quem não venha falhar com a gente. Se a minha mãe ocupa o primeiro lugar na minha vida, quando ela me desagrada, quando ela me machuca, quando ela me fere, querendo ou não querendo, eu alimento o rancor, eu alimento o desejo de vingança, eu passo a isolar a minha mãe, a botar ela de castigo no meu coração. Por quê? Porque ela me decepcionou. Mas se eu amo a Deus em primeiro lugar, e eu sei que Deus é apaixonado pela minha mãe, eu sempre vou fazer o bem para ela. Por quê? Porque Deus não me decepciona. E Deus ama a minha mãe. E quando eu não faço a minha mãe feliz, eu não faço Deus feliz. E esse Deus que nunca me decepciona, ele merece que eu cuide bem daquilo que é dele, meu. Quando eu faço que Deus seja o meu maior tesouro, eu vou ser capaz de amar mais e melhor meu marido, meus filhos, meu trabalho, minha vida, meu corpo, minha história, meus tesouros. Deus nos exige tudo, porque Ele quer ser o número um na nossa vida. Ele quer ser o nosso tesouro, porque onde está o nosso tesouro está o nosso coração. E Ele quer ser aquele que ocupa o nosso coração.
não para que nós passemos a sermos incapazes de amar os outros, muito pelo contrário, mas para que com ele a gente aprenda a amar mais e amar melhor a todos os outros que fazem parte da história da nossa vida. E você encontra a sua pérola, meu irmão. Que Deus te mostre qual é o seu tesouro. E finalmente chegamos na nossa última parábola de hoje, a parábola da rede, que também está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E diz assim: o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pecadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. Se você prestar bem atenção, mesmo na continuação, que Jesus continua dizendo o quê? E os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Se você prestar bem atenção, meu irmão, minha irmã, a mensagem dessa parábola é a mesma da parábola do joio e do trigo. Deus lança a rede e vem peixes de toda espécie. O que é bom, ele vai recolher num cesto para servir de alimento para toda a humanidade, como trigo. E o que é mal será lançado fora, será lançado no fogo, será consumido pelas chamas. No julgamento final, os anjos do Senhor virão separar os maus dos justos. Não é você que tem o direito de separar quem merece e quem não merece, quem é bom e quem é mau, quem é justo e quem é injusto, porque a gente vê cara, a gente não vê coração. Se a gente tivesse vivido a história daquela pessoa, talvez a gente faria o que ela faz e talvez coisas até piores. Então, não temos condição de julgar, temos condição de acreditar que Deus é aquele que vai julgar. Nós não temos uma mensagem nova nessa parábola, é a mesma mensagem do joio e do trigo. Mas Jesus provavelmente contou essa parábola em um outro lugar. E ao invés de usar a imagem da semente que é semeada no campo, ele usa os peixes que vêm na rede que é lançada. O caso é que Deus lança a rede no mar. Por ele, todos os peixes que vêm nessa rede seriam bons, seriam levados nos cestos e conduzidos para a eternidade. Mas, às vezes, tem peixes ruins, peixes venenosos até, que não servem para alimentar. Tal como o trigo e o joio, você pode escolher que tipo de peixe você vai ser. Aquele que é recolhido no cesto de Deus, ou aquele que será lançado na fornalha. Não depende de Deus. Deus já fez tudo para seduzir teu coração, inclusive dar a vida do filho dele por você. Depende só de você. Que você escolha ser trigo, que você escolha ser peixe bom, que você escolha que Deus é o teu maior tesouro, que você escolha que Deus é a pérola preciosa da tua vida. Certamente, meu irmão, irmã, se você escolhe Deus,
Você é peixe bom, você é trigo. Você é quem encontrou um tesouro. E quando você encontra esse tesouro, o brilho dessa pérola preenche todos os vazios, todas as necessidades do seu coração. Amém, amém, amém. Semana que vem também estaremos assistindo uma gravação. Vou deixar as outras parábolas que a gente encontra só no Evangelho de Mateus gravadas para vocês na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana.